todos possam ver, eu sou um homem branco, de barba ruiva, óculos redondo, cabelos curtos, estou trajando uma camisa gola V azul e ao meu fundo tem uma estante de livros. Para todos verem, eu sou um homem branco, com uma luz na minha cara que me deixa vermelho, tenho óculos quadrado, uma barba grisalha e tô com um fundo cinza azulado no estúdio. Bom, Bom, eu sou eu o sou Alex Adriano Baroni, eu Pequeno, tenho eu tenho 46 37 anos, anos, trabalho eu há estou há 5 20 anos no anos com mercado de voz, voz e e eu o que eu descobri que o mais aprendi até importante nesse aqui é que meio a coisa mais é importante nesse a meio é a escuta. escuta. Vamos lá, Gente, espera aí. a escuta. Embora tenha aí, né, uma orelha aí na tela de vocês, a escuta é muito mais do que ouvir, né, Alex? Sim, a escuta, como está bem descrito aí, é a ampliação do ouvir, porque ela envolve vários elementos, vai muito além, né. A escuta está aberto para ouvir, né? É refletir sobre o que você ouviu, é criar senso crítico sobre o que você ouviu. A escuta, ela liga o senso estético, né? Então, quando a gente fala algo, quando escuta um som, ele vem fisicamente e a gente processa essa informação. Então, a escuta liga o senso estético ao cognitivo, à compreensão, justamente como os seus correlatos, né, Alex? Falar e dizer, ver e enxergar. É, e que tem diferenças, grandes e que a gente vai ver na sequência aí, que vai dar para notar nitidamente a diferença entre ouvir e escutar. Exato. Então, como a gente ia dizendo, escutar é ouvir com muita atenção. E dentro desse universo de VUI, que é um universo de Voice User Interface, né, de interfaces de voz, a principal ferramenta, ou talvez a única, é a escuta, né? Então, a escuta traz à tona essa ideia do texto, subtexto e contexto, porque por meio da escuta a gente é capaz de julgar a gravação, analisar o áudio que foi gravado, dirigir a atuação, que é o que a gente está hoje aqui para falar, mas para fazer isso tudo, a gente primeiro precisa escutar. E escuta E também é parceria. Eu e o Alex, a gente tem uma parceria aí de 5 anos, né? Então, isso, quando a gente está falando de escuta, a gente está falando também de disponibilidade, de dar espaço para o outro, né? Quando a gente está falando de diálogos, os diálogos eles são compostos por turnos de fala. Então, quando um fala, o outro escuta. Quando o outro fala, o um escuta, né, Alex? como diria a minha avó meu avô, ele falava que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né. Exatamente. Tem que ter parceria, né. E é muita parceria. E dentro desse universo de design, né, que a gente tem várias designações de mercado aí, o UX design, que faz a experiência do usuário por meio do design, o UX writer, que trabalha o conteúdo de texto, né, voltado para a experiência, o UI designer, que opera com interfaces, né, gráficas, o VUI designer, ele trabalha com interfaces de voz, em que a língua falada, a voz é a própria interface e a conversa é a interação. Então, para o VUI Designer, a ferramenta de trabalho dele do dia a dia são os textos escritos, mas os produtos finais são fluxos de áudio, são conversas. Então, esse designer, ele precisa saber analisar com minúcia diálogos falados para estabelecer esses paradigmas, entender o que são diálogos falados, né? E qual que é a diferença desses diálogos falados para os diálogos escritos, por exemplo. Ele precisa saber operar uma tradução entre esses dois universos, entre o escrito e o falado, e ele precisa saber, sobretudo, dirigir talentos de voz, respeitando essas particularidades conversacionais da fala. Não, por exemplo, se eu ouvisse a palavra minúcia, e tivesse que ler, eu ia pedir para trocar, eu acho, que é uma palavra que eu acho num texto falado ela fica tão minúcia, né, parece uma É, outra coisa. Minúcia é o quê? minúcia é particularidade, detalhe. Detalhe, detalhe. Então, dentro desse âmbito da voz, né? Ah, sim, dentro do âmbito da voz, a gente separou aqui, coisas que eu trago do meu dia a dia de trabalho, que vem do caminho da voz, do voice acting, né, mas para 2 lugares que são distintos por um motivo.
O meio da dublagem pode ser de séries, filmes, desenho animado, tem a voz original também no meio disso tudo. E o voice over, que pelo próprio nome já diz, é uma voz que cobre uma voz original. Em todos esses lugares da voz, a gente tem uma referência de imagem. Então, ela é feita de uma maneira, você tem profundidade, você tem uma relação já meio que pronta para você colocar a voz. E na locução, locução comercial, eu coloquei aqui a locução de varejo, de rua, que é aquele cara que fica na porta do mercado, na porta da loja, falando: vamos entrar, minha senhora, não sei o quê, vamos lá, hoje está barato, na feira. Olha o carro do ovo. O carro do ovo chegou, né? Quem nunca ouviu isso daí? 30 ovos por R$ 10, se bem que você já não compra mais 30 por 10, mas enfim. O cara da feira, olha, o tomate abaixou, tá no final da feira, não sei o quê. Toda essa comunicação através da voz para vender alguma coisa, uma ideia, um serviço ou um produto, a gente não tem a referência. A gente vem baseado na ideia do outro, na escuta e no que a gente tem para absorver daquela ideia. E assim é também com a locução para interfaces de Interfaces voz. de voz. Mas aí eu te pergunto, Alex, por que a voz para VUI ela deve ser tratada diferentemente? Ué, eu acredito que vá naquele lance do texto, do contexto e de tudo que você começou falando, né, porque ela vai ter alguém que vai ouvir aquilo, né, precisa falar para aquela pessoa. Exatamente. Não é que a direção para View Voice para VUI é feita de uma maneira particular. Na verdade, a direção para qualquer meio, qualquer canal particular é feita de maneira específica, né? Então, basicamente, a gente trouxe aqui um comparativo entre locução de dublagem e locução de IVR, que é uma locução de URA, para vocês conseguirem ver, né, como varia o texto, o contexto, o subtexto e o interlocutor, e isso faz com que a própria locução varie, certo? Então, dentro da dublagem, por exemplo, né, o texto da dublagem, o texto da personagem, ele é um texto literário, ele é um roteiro. Enquanto o texto da locução de IVR, o texto da locução de URA, ele é um diálogo conversacional entre uma pessoa e outra, né? O contexto, né, de dublagem é de uma animação audiovisual ou de um filme, enquanto a locução de IVR, a locução de VUI, é uma ligação telefônica, né, entre duas pessoas, por mais que uma seja um robô e a outra seja uma pessoa, é entre o A e o B. O subtexto, né, da dublagem, ela está a serviço de contar uma história, né? Ela tem esse interesse de contar uma narrativa. Então, o subtexto são as falas, as interações de uma personagem literária com as outras, com a narrativa. Enquanto o subtexto da locução de VR, ela está a serviço de resolver um problema do usuário. O interlocutor da dublagem é um espectador passivo que está ali assistindo uma animação, um filme, enquanto da locução de URA, locução de IVR, é um copartícipe daquela comunicação. Então, ele é um integrante ativo daquela comunicação. E isso, por aí, com esse comparativo, já dá para perceber por que a direção feita para a interface de voz tem que ser feita de uma maneira específica, né? Então, em prol da usabilidade, o padrão de atuação para a VUI deve buscar referência nas conversas cotidianas. Isso quer dizer o quê? Para que você não tenha que ensinar o usuário a utilizar a interface, você basicamente usa a maneira mais primordial de comunicação humana, que é a conversa. Né? Só que para isso você precisa entender o que é uma conversa, quais são as particularidades de uma conversa, o que compõe aquela conversa enquanto gênero discursivo. Né? E é por isso que a gente fala muito, né, Alex, desse conceito de diálogos conversacionais, né? Que é o que linka, na verdade, é um conceito extraído da linguística textual, né? É um ramo da linguística que estuda especificamente diálogos entre dois coparticipantes e que liga essa coisa do científico com o artístico. Por que do científico com o artístico? Porque a bagagem científica a gente usa para analisar como funciona uma conversa, e daí, por meio dos artifícios artísticos, a gente consegue transpor essas características para uma URA, para um voice bot, para um assistente de voz, para o que for, certo?
Sabe o que eu acho Então, Alex, eu interessante? te pergunto, o quê? Não, pode falar, pode falar. Não, eu te pergunto, então como que a direção em VUI deve ser feita, meu amigo? Tá, tem a ver com o que eu ia falar, que se a gente voltar um slide os 2 últimos slides aí, dá para Uhum, ver que a linguagem que está estampada lá é uma, e a que a gente está falando é outra. Então acho que tem a ver, né, o cara ele tá desenvolvendo aquele texto para URA, para VUI, e aí quando ele vai transpor o que o cliente quer falar e o que ele tem que escrever para o que a gente vai falar, esse filtro, que é o diretor, ele tem que estar muito antenado com essa linguagem para começar a fazer a direção. Primeiro, transportar dessa linguagem mais dura, né, para uma linguagem falada, que é o que tem bastante de conteúdo para a gente saber ainda hoje. perfeito. É o que o Alex estava dizendo mesmo. Antes de começar a direção propriamente dita, o texto tem que ser trabalhado, né? Porque como a gente falou lá atrás, a ferramenta de trabalho é sempre o texto escrito. Você precisa anotar o que você compôs, né? Então esse texto escrito, ele antes de tudo, ele deve soar conversacional. Ele deve soar como um diálogo, como uma fala, da maneira como o Alex colocou. Então eu trouxe aqui dois exemplos, né, numa espécie de tradução de texto escrito por texto falado, que é uma das competências que o designer de UI, diretor de atuação, tem que ter. E eu vou pedir para o Alex interpretar essa frase aqui primeiro, por favor. Para resolver esta situação, é fundamental que a pendência financeira, referente a outubro de 2021, seja quitada o quanto antes. Então, ó, dá para ver que esse texto é duro, ele é rígido, ele é um texto escrito propriamente dito, né? Ele é impessoal, ele usa um léxico rebuscado, né? Ele usa referente ao... E aí eu puxo o link até da palestra da Priscila sobre linguagem simples, né? É preciso fazer com que os textos caibam na boca, né? Isso é uma técnica que os locutores têm, que os atores têm, mas que se a gente trabalhar de antemão em texto, o trabalho já flui muito mais fácil. Então, sem mexer ainda na atuação, eu vou pedir para o Alex ler uma adaptação desse texto para a linguagem propriamente dita falada. Vamos lá, Alex, por favor. Olha só, para eu resolver esse problema logo, é bem importante que você pague a conta de outubro de 2021, que está atrasada. Ó, deu para perceber, né? O registro de atuação é quase que o mesmo, mas só o fato do texto ter sido trabalhado voltado para a fala, voltado para a oralidade, já deixa a coisa muito mais fluida, né? Então a gente trouxe aqui algumas boas práticas rápidas, né? Para deixar esses textos mais falados. A primeira delas é o apagamento da vibrante no final dos verbos, né? Então, para eu falar com você, isso é uma coisa que soa artificial, né? Como que a gente fala isso normalmente, Alex? Ah, falar, né? Ah, para eu Falar. falar. É Então, eu falar? queria só falar Falar. uma coisa, eu queria falar uma coisa antes de você entrar nesse, que eu vou te interromper aqui, porque, e para cada profissional, para cada locutor, para cada locutora, para cada profissional da voz, essa maneira de colocar o texto na boca soa diferente também, porque para cada um algumas palavras ficam mais, pá, mais legais, é interessante isso daí. Pronto, era Perfeito. isso. É que isso, na verdade, aqui que a gente elencou são boas práticas, né? Então é algo que funciona grosso modo, assim, para geral. Mas dependendo do profissional, isso varia. Dependendo da região do país, da variação dialetal em que os ouvintes estão, né, acostumados, isso varia. Então, continuando. A reiteração da marcação pronominal, né? Eu, você, ele. Sempre que a gente fala, sempre que a gente está conversando, no português brasileiro, a gente costuma colocar eu, você. Então, se vocês pedem para eu me apresentar, eu vou falar: Oi, eu sou o Adriano, eu tenho 37 anos, eu sou linguista, eu trabalho há 5 anos com VUI, né? Então, eu. E é uma coisa que é absolutamente condenável em texto escrito, né? O professor Pasquale, se escuta isso, ele dá cambalhotas para trás, assim. Então, é algo que está muito marcado na língua falada, a marcação pronominal. A utilização do futuro perifrástico também, né, Alex? Que nome bonito, né, futuro perifrástico, É né. um nome bonito. E é interessante porque as pessoas Mas não a se gente dão não usa. conta. Mas no português brasileiro, a gente não utiliza declinação de futuro
a gente não utiliza a declinação de futuro. Então, ninguém fala, farei hoje à tarde um corte de cabelo, irei com meus amigos à praça, estudarei matemática, né? Você fala, eu vou estudar matemática, eu vou com os meus amigos para a praça, eu vou cortar o cabelo. Então, o futuro, a maneira como a gente utiliza na fala, é sempre o vou, mas o verbo no presente, no infinitivo. Esse é o futuro perifrástico. Isso é algo que compõe muito fortemente textos falados. Outra coisa é a oposição entre nós e a gente, né? Em textos falados é muito mais comum, muito mais informal a gente falar a gente falar, né? A gente falar a gente do que nós. Nós puxa uma formalidade e distancia a coisa do texto falado. Tem a utilização de artigos antes dos pronomes também. Então, para resolver sua pendência, vira para eu resolver a sua pendência. A utilização de marcadores conversacionais. Então, como eu estava dizendo, olha só, né? Tudo isso também é muito presente na fala. E uma dica assim decisiva para isso é leia sempre seus textos em voz alta. Ative a escuta. Quando você lê um texto que está muito marcado pelo gênero escrito em voz alta, aquele gênero escrito ele grita na sua orelha. Se você tiver com a escuta bem aberta. É Então porque essa é uma fica dica. difícil de ler, né. Na hora de falar aquilo fica não encaixa, não soa natural. Fica duro, fica soando como novela de época. Exatamente, meu caro. É. E daí, por último, aqui, para a gente trazer uma brincadeira para vocês, né? A gente trouxe alguns parâmetros variáveis de direção. Então, independente das boas práticas, aqui a gente já está entrando um pouco mais dentro de personagens, e por isso que tem essa metáfora aí do cubo mágico, né? Do Rubik Cube, que é tipo, você montar de acordo com o que o negócio que você está atendendo demanda, a personagem que você criou, né? Então, a gente vai explorar primeiro o registro de interpretação, algo que varia entre a naturalidade e a clareza, né, Alex? Então, vamos É. pegar um enunciado que é: Olá, bem-vindo à conferência Bots Brasil 2022, e fazer esse enunciado com bastante clareza, Alex, como se fosse na era de ouro do rádio. Deixa eu só fazer uma pergunta, como é que a gente está de tempo? Faltam 2 minutinhos. 2 minutinhos? É, Caramba, então vamos lá. Esse é com naturalidade ou com clareza? clareza, por Com favor. clareza. Conferência Bots Brasil 2022. Não perca este lugar maravilhoso para falar de tecnologia e tudo mais. Exato. Agora vamos trazer a coisa para o chão, assim, deixar o diálogo mais leve, trazer um sorriso na voz, um titubeio, deixar a coisa mais natural. Oi, pessoal. Essa é a Conferência Bots Brasil 2022. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, porque vai rolar muita coisa legal, muito sobre tecnologia e o que tem de mais moderno na linguagem de voz. Muito legal. Agora, o grau de proximidade, Alex, que é um parâmetro que varia entre o caloroso e o respeitoso. Então, tipo, essa coisa de ser bem próxima do interlocutor e ser um pouco mais respeitosa, dar segurança ao interlocutor. Então, pode ser o mesmo enunciado de maneira bastante respeitosa, trazendo bastante segurança ao enunciado. Olá, bem-vindos à Conferência Bots Brasil 2022. Aqui você encontra os melhores profissionais do mercado trazendo novidades e questionamentos sobre o mercado brasileiro. Perfeito. Agora, com um calor, trazer, botar um sorriso nessa boca, o sorriso fica marcado na voz, como que você faria? E é importante, né, fisicamente colocar isso aqui. Muito. Gente, a Conferência Bots Brasil 2002 é um lugar para você colocar suas ideias e trazer tudo que é mais legal e o que tem de mais moderno na questão tecnológica da linguagem de voz. Ótimo. Agora o tônus, que é um conceito que a gente puxa lá do teatro, que tem a ver com a rigidez do corpo, mas que é muito aplicável também ao registro de voz, né? Então, pode ser esse mesmo enunciado com um tônus bastante rígido, Alex. Vamos lá. A Conferência Bots Brasil 2022 traz profissionais de mercado que vão falar sobre tecnologia e o uso da voz. Agora com um tônus bastante flexível, então a gente pode trabalhar um titubeio, um gaguejo, gaiteamento da voz, variações de ritmo, variações topográficas tonais. Vamos lá. E aí,
Você já ouviu falar da conferência Bots Brasil 2022? Cara, tem muita coisa legal. Hoje, o Adriano Pequeno está falando sobre direção de voz. Você não pode perder. Ótimo. Agora uma energia bastante alta, assim, vamos colocar para estourar. A conferência Bots Brasil 2022 vai trazer para você 3 dias incríveis sobre tudo que você imagina sobre tecnologia e o mercado por aí. Não perca! Excelente. Agora uma energia bem baixa, Alex. Conferência Bots Brasil 2022. Ai, tem tanta coisa legal. Agora uma energia média, para parecer algo mais crível. Se você ainda não conhece nada sobre a Bots Brasil 2022, corre, porque a gente já está no último dia e só falta você aqui para fazer parte dessa galera. Perfeito. Por último, eu vou falar sobre a segurança, o grau de segurança, que é algo que varia, tem a ver muito com o planejamento do discurso. Então, o grau de segurança monitorada tem a ver com o pensamento estar na frente da palavra. E um grau de segurança espontânea tem a ver com a palavra estar na frente do pensamento. Vamos lá, Alex. Primeiro, uma segurança monitorada. Discurso bem planejado. Eu vou colocar um texto um texto monitorado diferente, pode ser? Pode, claro. E a primeira locução do Senac em 2001, 2002. Perfeito. Um motociclista morreu no início da tarde de sábado na rodovia dos Imigrantes, vítima da linha cortante de uma pipa. Ele foi atingido pela linha com cerol de uma pipa empinada por garotos às margens da rodovia. Cerol é a mistura de pó de vidro com cola. Perfeito. Ó, deu para ver como esse texto soa como um texto escrito que está sendo lido, né? Então é algo que ele pensou e está falando. Agora vamos para a total espontaneidade, Alex. Algo que está saindo, a voz está antecipando o pensamento. Pessoal, hoje à noite eu vou participar da conferência Bots Brasil 2022 como convidado do Adriano Pequeno, que é um cara fera, é ator, é professor, o cara que sabe tudo. Eu trabalho com ele há 5 anos e a gente trabalha no mercado de voz, voz para URA, voz para todos os lugares. E a gente vai juntar um pouco da minha experiência e toda a experiência dele de direção de voz para falar um pouquinho hoje no Bots Brasil 2022. Então cola lá à noite, vai ser umas 8, 8 e pouquinho. Tá perfeito, gente. Antes da despedida, a gente deixa aqui 2 referências. Então, eu coloquei aqui links, como se desse para clicar. Eu sou uma anta, mas dá para vocês buscarem no Google como Medium Dialograma, a direção de voz em VUI, e Medium Dialograma, boas práticas da língua falada para interfaces conversacionais, tá? Eu queria agradecer muito ao Alex Baroni, esse parceiro aí de trabalho, que a gente está fazendo 5 anos juntos aí. E queria agradecer todo mundo aí da Bots Brasil, Priscila, Jailma, Caio, um beijo para vocês, muito obrigado, tá? E boa noite. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar a vocês aí por dar esse espaço, né, para a gente bater esse papo tão rápido, passa muito rápido, né? Agradecer ao Adriano Pequeno, Didi, meu amigo, 5 anos aí de jornada, eu aprendo muito com esse cara todo dia, apesar de ser, poderia ser tudo muito frio, muito duro, mas ele transforma isso de um jeito maravilhoso. Agradecer a todos vocês e agradecer o Eberson e o outro menino que estava aí também, eu não peguei o nome dele, que está colocando tudo isso aqui em Libras, e a todo mundo aí, parabéns e valeu pelo espaço. Obrigado, gente.